Voltando para o nosso programa Conexão, pega o seu cafezinho para tomar junto comigo. Aproveita que a manhã de domingo está maravilhosa. Daqui a pouquinho você faz o seu almoço. Nesse bloco nós vamos trazer a Eula Paula Rocha com sua convidada. Ela que é enfermeira, ela é chefe de enfermagem, não é isso? Chefe de enfermagem, já nós vamos apresentá-la. Mas o tema em especial é a questão do burnout materno. Você sabe o que é isso? Não, né? Então, peraí, que a gente vai voltar depois da vinheta com o quadro Me Conta com Eula Paula Rocha. Olá, meus amores, estamos aqui de volta com a nossa convidada, não é isso, Sônia? A doutora Mônica Rocha, da UPA de Pajuçara, em Maracanaú, né, doutora? Satisfação em tê-la aqui conosco. E aí nós vamos falar sobre um grande desafio para nós mulheres, né, Sônia? A Sônia aí sabe muito bem do que é isso. É verdade. Que teve 4, né, Sônia? 4 filhos. Eita, guerreira! Mas você sabe que a gente, depois que passa, minha mãe sempre dizia, a gente nem lembra, depois que cresce os filhos, a gente não lembra da luta, sabe? Acho que é porque como nós somos mães, é tão gostoso. A Mônica vai ver isso depois, é tão gostoso. Depois que passa, né? Depois que passa, a gente acaba nem... Quando a gente vê, nossa, já passou. Aí a gente fica com aquela saudade. Mas agora a conversa não é comigo, não. A conversa é com a nossa convidada. É isso mesmo. E aí nós vamos falar hoje dos desafios da maternidade. Você em casa que ainda não é mãe, né? Vai lá saber, descobrir algumas coisas sobre a maternidade, né? A doutora Mônica passou aí, está passando, né, por essa experiência maravilhosa. Eu tive a oportunidade, eu tenho uma princesinha de 6 anos, a Sara. Para mim é a coisa mais importante que eu tenho. E é como a Sônia disse, é algo que realmente depois a gente meio que esquece mesmo. Mas é desafiador, né, porque às vezes eu acredito que às vezes as pessoas meio fantasiam muito a maternidade. E é desafiador, né, doutora Mônica? Mas me fale aí, qual foi o seu maior desafio que você acredita que foi difícil e que você não acreditava que realmente ia conseguir e que você está vivenciando tudo isso? Me fale um pouquinho e se apresente também aí para quem está em casa. Gente, bom dia, né? Eu sou Mônica Rocha, sou enfermeira, sou coordenadora de enfermagem, mas além da minha profissão, eu sou filha, eu sou mãe agora, né? Eu sou nora, eu sou esposa, eu sou professora, né? Então, as mulheres, elas assumem diversos papéis na sociedade. Inúmeros papéis que nos cobram de todas as formas. Antigamente era diferente, como Sônia estava bem falando. Minha mãe dizendo um dia para mim, na minha época, minha mãe tinha 10 filhos, eu tive 4 filhos, né? E agora as pessoas só querem ter um. Mas por conta de diversos papéis que a mulher assume na sociedade. E esses papéis muitas vezes nos cobram, nos levando à exaustão física, mental, social. Então, doutora Eula, o maior desafio que eu posso dizer é esse, a gente conseguir dar conta de tantas papéis coisas, né, que a gente assume na sociedade. E eu acredito muito que um papel não precisa anular o outro. Eu posso ser mãe, posso ser uma boa esposa também, posso ser também uma boa filha, uma boa professora e assumir qualquer papel que eu quiser dentro da sociedade. E ainda pode também ser mulher, né? Porque às vezes o que eu percebo é que muitas mulheres se anulam também, viu, Sônia? Elas deixam de ser mulher para ser só mãe, né? Elas deixam de se cuidar. E eu percebo que você não deixa, né? Eu lhe acompanho nas redes sociais. Eu vejo que você não deixou também a sua vaidade, né? Continua se cuidando. Isso também é muito importante, né? Não deixar também o lado feminino, né? A questão de se cuidar também, até para ter esse cuidado também com o bebê. Então, doutora, quais foram os seus maiores desafios durante a gestação? Durante a gestação, eu posso listar um maior desafio, que foi, nós estamos vivendo a pandemia do Covid-19, né? E nós tínhamos uma lei em vigor no ano de 2021, que foi quando eu estava gestante, né? Que a gestante tinha que trabalhar de home office. Então, para mim, esse foi o meu maior desafio. Se ausentar fisicamente, né, do meu trabalho e trabalhar de uma forma remota.
E saindo daquela minha rotina ativa, né, de se acordar cedo e de sair para trabalhar, e eu fiquei em casa, trabalhando de forma remota. E eu via, meu Deus, eu que sempre, desde muito jovem, trabalhei, saía de um emprego, ia para outro. Toda uma rotina, né? Toda uma rotina. Então, para mim, esse foi o maior impacto. Ter que ficar dentro de casa, né? Trabalhando de home office, mas dentro de casa. Sem estar doente, né? Porque a gravidez não é doença, né? E muitas das vezes as pessoas, às vezes, querem colocar a condição de gravidez como se fosse doença, né? Só que na pandemia teve todo esse cuidado, né? Como você também trabalhava numa UPA, né? Tinha toda essa questão da... Isso, do risco, né? Do risco da gestante por estar com a imunodeficiência, né? Imunidade baixa. Ela contraiu o Covid-19, então essa lei foi em vigor, mas ela não está mais vigente, né? A respeito do seu relacionamento, né? Casamento. Porque o casamento, na verdade, a gente tem que entender, quando a gente tem filhos, né? Nos primeiros meses, o seu bebê está bem novinho, né? A gente tem que se dedicar muito à criança. E essa dedicação à criança, não que a gente deixe as outras coisas de lado, mas naquele momento a criança ela precisa muito dos cuidados da mãe, porque ela depende 100% disso. E aí, às vezes, o marido começa a ter ciúmes, começa a achar que está ficando de lado, começa a achar que a casa também está ficando um pouquinho fora esquecido, daquilo, exatamente, de ser prioridade. Como é que você fez aí para poder driblar tudo isso? Eu vou falar algo e isso toca muito ao meu coração, porque o meu esposo, eu tenho que agradecer muito a Deus, ele foi e é um grande pai e foi um grande esposo, parceiro, né? Muito parceiro. O meu parto foi cesáreo, então ele cuidou de mim em todos os momentos, foi muito compreensivo e tem sido muito compreensivo, inclusive está aqui, né? Com a bebê, nos bastidores, né? Com a bebê. Se ela chora, ele acalenta. Se tem a casa para arrumar, se tem as atividades extras para que a gente precisa dar conta, ele está sempre ali, né? Então, a gente precisa muito dessa parceria para conseguir dar conta, porque eu tenho certeza que se ele não fosse esse parceiro, eu não conseguiria dar conta. Ele ficou comigo durante 40 dias integral, né? Se ausentou do trabalho para cuidar de mim e da nossa filha, né? Então, isso que foi o diferencial. Legal. E o esgotamento? Já chegou a ter um esgotamento emocional? Inclusive, ontem eu tive esse esgotamento físico e emocional. Parece até uma brincadeira, né? E eu disse para o meu esposo, é porque eu precisava ter essa experiência para poder estar aqui. Compartilhar, né? Como é que foi isso? Pronto. Ontem, ele voltou às atividades dele de trabalho, né? Como eu falei para vocês, ele é servidor público. E eu estava em casa sozinha com a bebê. E a bebê chorava, não queria dormir. E você balançava ela e ela não dormia. E eu, minha filha, vai dormir em nome de Jesus. Fazia todas as orações, cantava todos os hinos, mas não dava jeito. E ela não dormia. E eu mandava mensagem para ele: amor, pelo amor de Deus. Eu não sei mais o que fazer. Eu não sei mais o que fazer. Eu já fiz de tudo. Até que ela adormeceu. Então, aquilo foi o esgotamento físico para mim. Foi o auge. Começou a chorar, Mônica? Chorei. Aí você olha para casa, as coisas de casa para fazer também, que não deixa de faltar nunca, né? Então... Não acaba, não. Não acaba. Então, eu posso dizer que esse foi o meu esgotamento máximo. Foi o começo, né? Porque, na verdade, não tô fazendo disso um bicho de 7 cabeças. Mas eu tô falando que é como ele voltou agora, né, para as atividades. Ontem foi um ensaio, né? Para você já ir se acostumando, né? É verdade. Foi bem desse jeito mesmo. É isso mesmo. Você Parabéns. sente algum sentimento de culpa em algum momento? Você já sentiu? Mãe é acompanhada desse sentimento, né? Mãe acompanhada, você se sente culpada porque você pensa que você quer voltar às suas atividades normais, você se sente culpada porque você quer ficar com o bebê também, você se sente culpada por diversas coisas. Muitas mulheres se sentem culpadas porque não conseguem amamentar, porque deram uma chupeta, né? Ou porque deram leite. Enfim, a mãe, ela é acompanhada desse sentimento de culpa. E o meu sentimento de culpa hoje, eu posso dizer que a preocupação mesmo
Hoje em dia você precisa de 4 meses para você estar pronta, para você voltar para as suas atividades normais. Quem Profissionais, trabalha, né? Isso, quem trabalha no CLT, né? Então, essa é a minha maior preocupação mesmo. É o retorno às atividades. Como será, né? Será que eu vou me culpar por estar saindo de casa e não estar 100% de tempo com a minha filha? E quais são os teus maiores desafios na maternidade? Os meus maiores desafios são saber que tem alguém ali que depende de você 100%. Ela não sabe falar, né? Ela só sabe chorar, é a forma que ela se expressa. Então eu tenho que entender quando ela tá com calor, quando ela tá com fome, quando ela tá com cólica, né? Então um dos maiores desafios é esse, conseguir entender como é cuidar desse bebê, né? Porque todo mundo, Sônia, dizia assim pra mim: ah, você sabe de tudo, você é enfermeira. Você não precisa de nenhuma tipo orientação, não. tipo Você assim. sabe de tudo, porque você é enfermeira. Não precisava me orientar de nada. Mas não é assim. Eu sou enfermeira, é a minha profissão. Você vivenciar é uma outra realidade. E você é uma pessoa privilegiada porque você tem um marido muito presente, né? A grande maioria não tem. Eles não têm paciência, eles não sabem cuidar, não sabem pegar. Se vocês pudessem ver ali, ele com o neném, pega bem direitinho, tem a maior paciência, tá ali acalentando Super o neném. jeitoso. Super jeitoso. Não é todo mundo que é assim. Perde logo a paciência, toma, entrega pra mãe, ó. Estão filmando. Vai embora. Estão filmando. Então, você tem essa vantagem de ter um marido presente. Parabéns a ele por ser um papai assim tão presente. Que Deus abençoe e continue assim, viu? Porque daqui pra frente é só isso mesmo. Eula. Que bom que ele sirva de exemplo para quem está em casa. Porque isso aí, gente, realmente é como ela falou. Essa parceria ajuda muito até também para o desenvolvimento da criança, né? A criança também se sentir esse afago, esse apoio, esse acolhimento, né? Da parte paterna. E não só da parte da mãe, né? Não ter só a questão da referência materna. Eu lembro da Sara, quando a Sara era pequenininha, que ela sentia cólica, só parava de chorar quando o pai dela botava ela em cima da barriga dele, né? Então, assim, não adiantava eu tentar abraçar, fazer nada, só parava quando ele colocava em cima da barriga dele. Então, assim, é muito importante a questão da paterna, né? O pai realmente entender o papel dele dentro desse contexto também familiar, da questão da criança. Quais são as suas expectativas? Agora você falou que está com medo de voltar e de repente deixar ela e sentir culpa porque ela está em casa. De que forma você está trabalhando isso na sua cabeça? Eu me trabalho isso desde da gestação. Então, tudo na minha vida, na nossa vida, né, como casal, a gente se preparou muito para a chegada dela, para se casar, para noivar. Então, como é que eu estou me preparando mesmo, psicologicamente, estruturalmente, porque eu vou precisar de cuidadores para estar com ela, né? No caso, a minha mãe e ele, né? Então, é assim que eu estou me preparando, estudando, vendo melhores formas, né? Para mim se sentir bem, segura e ela também estar bem segura, né? Você já teve algum susto com o neném? Não, ainda não. Engasgo, alguma coisa desse tipo ou ainda não? Parece brincadeira, aí eu volto para minha profissão, né? Sou enfermeira, mas o umbigo dela caiu com 5 dias. Mas no 4º dia sangrou e eu me assustei. Como assim, doutora? Isso Você se mesmo. assustou? Como assim? Uma enfermeira se assustou porque sangrou o coto, né, umbilical. Mas é como a gente estava conversando. A minha profissão, ela não diz tudo sobre a minha vida, sobre os meus sentimentos, né? E nesse momento Porque eu tive esse susto. Porque entra a questão emocional, né? Isso mesmo. Porque se fosse em qualquer outro momento, eu ia acalmar a mãezinha. Mãezinha, tenha calma, isso é normal. É normal, é faz parte do processo, de cicatrização, né? do coto umbilical. Mas não, naquele momento foi o meu momento de susto. É isso. Porque faz parte do seu corpo, né? Isso. Eula. E para a gente terminar esse momento, quais foram as suas redes de apoio que você teve, né? Desde a parte da gestação até a parte mesmo do parto e até agora? Assim, fala um pouquinho sobre isso.
Rede de apoio é algo extremamente necessário para qualquer mulher que estiver gestante. Eu não vou citar o meu esposo como uma rede de apoio, porque o esposo não é rede de apoio, ele é o pai, né? Mas tem obrigação, né? Do Digamos mesmo jeito assim. da mãe, né? Que vive a maternidade, eles vivem a paternidade. Então, a rede de apoio eu considero a minha mãe, a minha sogra que me ajudaram, as minhas irmãs que me ajudaram, amigas que sempre mandavam mensagem, como é que você tá, como é que está se sentindo. Então, essa foi a minha rede de apoio. Em relação aos serviços, assim, que a gente pode colocar, serviço público também, como é que a gente pode falar em relação aos serviços? Pronto. Em relação aos serviços, a gente pode citar banco de leite. Banco de leite é um serviço que serve como uma rede de apoio, principalmente num momento muito difícil, que é a amamentação, para muitas mulheres. Então, serviços, a gente pode citar banco de leite, que existe em quase todas as maternidades. Bom, gente, eu acredito que se a gente fosse falar bastante sobre isso, teria vários programas, né, Sônia? Até porque a questão materna, gente, é algo que rende muito. Eu, particularmente, sou fã da questão materna. Eu amo ser mãe, para mim tá em primeiro lugar na minha essência. Eu amo a minha profissão, mas eu sempre digo que ser mãe é o meu carro-chefe, né? Então eu acordo todos os dias e olho para a Sara e sei que a minha maior motivação é a minha maternidade. Eu acredito que para muitas mulheres também não é diferente. E eu acredito que tanto para a doutora Mônica como para a Sônia também deve ser do mesmo jeito. Então, eu acredito que o que a doutora Mônica trouxe hoje deve ajudar você em casa. E você que é mãe, que sonha em ser mãe, né? Faça como ela fez, busque informação, se planeje. Ai, mas aí não deu certo, não consegui planejar, acabei engravidando. Não se desespere, não é o final do mundo, né? Existem várias formas. Busque próximo à sua casa, faça um planejamento, mesmo serviço público, né, no posto de saúde, como a gente sempre diz, né, busque ajuda para fazer com que a sua gravidez seja uma gravidez organizada através do serviço que é oferecido através do posto de saúde, enfim. O importante é que a sua criança nasça com segurança, nasça com um apoio, né, com uma rede de apoio, e consiga nascer de forma segura, tá certo? E é isso, nosso programa de hoje está terminando aqui esse quadro. Esperamos que tenha ajudado vocês de alguma forma e contribuído com vocês, com alguma informação, ajudado aí vocês de alguma forma, tá certo? E nós vamos dar uma pausa aqui, né? A gente vai terminar esse bloco, porque o bebê, vocês estão vendo que está chorando, está querendo mamãe, então a mamãe vai ficar pertinho do bebê. Exatamente, só está com um mês. Então, nós vamos fazer aqui esse intervalo. Na volta eu venho com muita música, muita animação aqui para vocês. Mas agora nós vamos terminar aqui o nosso quadro Me Conta com eu, Paula Rocha, para que a gente dê continuidade ao nosso programa. Muito obrigada pela sua participação, sucesso na sua carreira de mamãe, que é uma carreira de amor, não é uma carreira profissional, é uma carreira sentimental. Para a vida toda. Eu que agradeço. A gente volta já já, não sai daí.